O fim de ano será péssimo para Bolsonaro, porque depois da prisão do Alan dos Santos, que ainda não foi preso, mas será, ele é praticamente um foragido internacional porque ele está refugiado lá nos Estados Unidos. E quem ajudou o Alan dos Santos a fugir para os Estados Unidos foi justamente o Eduardo Bolsonaro, conhecido também como Dudu Bananinha ou Sheik Bananinha. Mas o final de ano do Bolsonaro vai ser um final de ano tenso, porque o STF vai reagir e já está reagindo ao presidente da República, fazendo a dentadura de Bolsonaro simplesmente tremer. Essa é uma reportagem da revista Veja, eu vou trazer para vocês porque ela complementa a outra notícia que nós falamos aqui sobre a prisão do Alan dos Santos e como o site dele simplesmente saiu do ar por determinação. Os sites dele, as páginas dele saíram do ar por determinação do STF. Mas antes, peço o seu like, clique no botão de gostei, ative claras notificações e o seu like ele vale muito mais do que dinheiro, vale mais do que qualquer apoia-se, vale mais do que tudo. Então deixe o seu likezinho aí, isso dá uma força grande para o canal. Reportagem da Veja. STF reserva um Natal turbulento para aliados de Bolsonaro. Para aliados de Bolsonaro não, para Bolsonaro. Porque o Alan dos Santos, por exemplo, ele tem uma relação muito próxima da família Bolsonaro. Muito próxima. Tanto que eu falei pra vocês, foi descoberto um bunker do Eduardo Bolsonaro em Brasília que ele recebia para fazer aliados, para fazer reuniões secretas. E a descoberta desse bunker aconteceu por mensagens obtidas pelo Alan dos Santos. Então há uma proximidade imensa desses aliados com a família Bolsonaro, porque eles eram ponta de lança do chamado Gabinete do Ódio, que era um gabinete para disparar ou atacar com notícias falsas adversários de Bolsonaro ou instituições republicanas. A prisão do blogueiro Alan dos Santos foi apenas um passo no roteiro das investigações em curso na corte contra aliados do Planalto. Num evento do Planalto com Luiz Fux, do STF, Jair Bolsonaro celebrou outro dia estar entre amigos, ou seja, não, nós somos todos amigos aqui. Amigos não se apunhalam pelas costas. Não sei, né? Porque no governo Bolsonaro o que mais está tendo são apunhaladas. O Ciro Nogueira, você lembra aquela história? Vamos abrir um parênteses aqui. Lembra daquela história que o Paulo Guedes seria demitido, que o mercado já estava crente que o Guedes iria pedir demissão? Lembra essa história que aconteceu na semana passada? Então, quem vazou essa historinha toda aí do Guedes iria pedir demissão foi o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira se encontrou com o mercado. Eu vou contar aqui só em off pra vocês. Ele começou a espalhar essa notícia, porque o PP do Ciro Nogueira e o Centrão estão loucos para fatiarem o ministério do Paulo Guedes. Então é um ninho de cobras lá, tá todo mundo se apunhalando. E o Guedes, ele é um bobão, então ele tá tomando apunhalada a todo momento. Mas vamos voltar aqui ao texto. Essa fraternidade deve durar pouco, né? De Bolsonaro falar que está entre amigos. Essa fraternidade deve durar pouco. O fim de ano na corte, diz um colega de Fux, será desgostoso para amigos do Planalto. E aí nós sabemos que é uma notícia rapidinha da Veja, só para jogar um teaserzinho. O que irá acontecer? Mistérios, mistérios. Mas vai acontecer muita coisa, possivelmente, com relação aos aliados de Bolsonaro. E nós temos que lembrar que no ano que vem, a CPMI das fake news, que estava paralisada por conta da pandemia, vai voltar. Vai voltar. E aí a CPMI das fake news está justamente investigando esse gabinete do ódio. E esse gabinete do ódio, já também muitas pessoas estão ali sendo citadas, foram citadas no relatório final da CPI da pandemia. Porque o Renan Calheiros colocou essas pessoas como propagadores de notícias falsas a respeito da pandemia que conseguiam auxiliar o Bolsonaro na chamada imunização de rebanho. Então olha como que esse gabinete do ódio é perigoso. Quantas pessoas eles não mataram durante a pandemia? Quantas pessoas eles não mataram? Porque o que eles faziam? Eles propagavam notícias falsas a respeito das vacinas, a respeito do uso de máscara, do distanciamento social, do lockdown, para desinformar as pessoas, para que as pessoas saíssem, fossem às ruas, pegassem a doença, para que a gente pudesse atingir a imunização de rebanho. Então tudo isso está interligado. E nós temos que lembrar que quem abastecia o gabinete do ódio e o gabinete paralelo com dados teoricamente práticos, mas mentirosamente, né, era a Prevent Senior. Então tá tudo muito ligado. E agora esses aliados de Bolsonaro vão passar por um enorme perrengue. E nós temos que lembrar que aliados do presidente da República, do gabinete do ódio, eles já foram presos. O Oswaldo Eustáquio foi preso, a Sara Jeromin, ou Sarah Winter, o nosso querido, ou querido meu não, né, mas a gente fala de modo irônico, o Daniel Silveira tá preso ainda. Atacou o STF, espalhou notícia falsa, tá preso. Então assim, percebam que o cerco está fechando. E é claro que tudo isso, pessoal, tem como preparação para as eleições do ano que vem. Porque as eleições do ano que vem serão eleições muito sangrentas do ponto de vista de notícias falsas. Bolsonaro venceu 2018
atacando as instituições, propagando notícias falsas, porque essa é uma estratégia do Steve Bannon. E o Bannon usou essa estratégia de modo bem sucedido em 2018 com Bolsonaro e em 2016 com Donald Trump. E o Bannon vai usar novamente essa estratégia agora. Só que o TSE, as instituições brasileiras, a Justiça Nacional, ela está mais esperta, está mais atenta com relação a esses disparos de notícias falsas. Tanto é que tem um inquérito que vai ser julgado na próxima semana, ou ao longo da semana, porque já é domingo, a respeito do disparo de notícias falsas que aconteceu na eleição de 2018, que o PT pediu, moveu uma ação. Não vai acontecer nada, mas o TSE vai mandar um recado para Bolsonaro. O problema é que esse povo ele é muito safo, é muito malaco. E o que vai acontecer? Está sendo previsto que o disparo das notícias falsas vai acontecer por servidores que estão no exterior. Porque se você tem um servidor que está aqui no Brasil, você consegue rastreá-lo. No exterior, fica muito mais difícil você conseguir rastrear. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês muito básico. Tem um site de conteúdo Plus 18 ou mais 18 que começa com X. Então, é o X, vídeos. É um site de conteúdo mais 18. Só que nesse site de conteúdo mais 18 não tem conteúdo mais 18 somente. Então lá você encontra séries, você encontra filmes. Então o filme que está passando no cinema, você já encontra nesse site. Por quê? Porque o servidor dele fica em um país lá do leste da Europa. É difícil de rastrear. E ao ser difícil de rastrear, fica difícil derrubar. Então, por exemplo, se você colocar um filme aqui, por exemplo, vai colocar o Venom 2, que está passando no cinema, aqui no YouTube, rapidamente a detentora dos direitos vem aqui e derruba o seu vídeo. Só que nesse site fica difícil rastrear. E a mesma coisa que o Bolsonaro vai fazer. Ele vai fazer disparos do exterior para atacar adversários políticos. E é por isso que eu tenho insistido para nós sabermos quem financiou a ida do Eduardo Bolsonaro para Dubai. Porque ele falou que não foi dinheiro público. Se não foi dinheiro público, quem que está pagando essa viagem? Porque é uma viagem cara, ele não está sozinho. Foi ele, a esposa e a filha. E eu tenho a suspeita que quem patrocinou a viagem do Eduardo Bolsonaro foi o Steve Bannon, porque o Eduardo Bolsonaro faz parte do chamado O Movimento, que pertence ao Steve Bannon, que é um movimento de extrema-direita, que o Eduardo Bolsonaro é um garoto propaganda. E o Bannon quer usar o Eduardo Bolsonaro para vender consultoria para outros candidatos de extrema-direita ao redor do mundo. E eu tenho a suspeita que o Eduardo Bolsonaro foi para Dubai justamente para conversar com essas empresas que poderão fazer os disparos de notícias falsas vindas do exterior no ano que vem. Então perceba que é uma situação que já há uma preparação para tentar coibir esses ataques nas eleições do ano que vem. Mas nós vamos continuar acompanhando toda essa história. Percebam a gravidade de tudo isso. Eu quis passar para vocês um pouco nesse vídeo como que esse assunto é um assunto sério, merece a nossa atenção e, é claro, a nossa cobertura. E você só vai ver isso aqui no canal, porque aqui a gente traz a notícia correta, sempre amparada em fontes, e nós combinamos junto com notícias anteriores. Então a gente faz todo esse apanhado para ficar bem didático, bem explicativo. Se você gosta do conteúdo, clica no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.